Irmãs, eu vou começar fazendo uma oração, tá? Que o Senhor nos abençoe e que Ele possa alcançar o propósito dele nessa manhã. Senhor Jesus, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor. Senhor, nos voltamos a Ti nessa manhã. Ó, Senhor, limpa o nosso coração. Senhor, nós precisamos ouvir o Teu falar. Ó, Senhor Jesus, Senhor, nos guia, nos conduz. Senhor, fala com as irmãs. Ó, Senhor, fala com as convidadas. Senhor, que o Senhor possa aparecer aqui para nós nessa manhã. Ó, Senhor, nos dá clareza, Senhor, de tudo que o Senhor fez, de todo o Teu propósito, Senhor, ao nos criar, a nos fazer diferentes, a nos fazer auxiliadoras. Ó, Senhor, nós queremos cooperar com o Senhor. Amamos a Ti, Senhor. Amém. Bom, irmãs, então, o propósito é a gente falar um pouco sobre a influência desses hormônios, né, na vida nossa, na vida das mulheres. E por que o Senhor fez dessa maneira, né? Então eu vou começar. E aí eu coloquei na minha apresentação alguns versículos, se as irmãs quiserem acompanhar, podem acompanhar. Eu coloquei mesmo para facilitar, tá? Então, o tema da minha palestra é influência hormonal na vida espiritual da mulher. E como que seria essa influência? Então aqui eu relembrei um pouco da questão da história da criação da mulher, né? Lá em Gênesis 2, dos versículos 18 a 23, o Senhor, ele deixou assim para nós. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu acho interessante nessa passagem, quando a gente vê aqui, a gente vê que foi que o Senhor fez Adão perceber que ele precisava de uma mulher, né? Então Adão ele ainda não tinha percebido. Aí o Senhor mandou passar os animais, e aí quando Adão foi vendo cada animalzinho, ele percebeu que não tinha uma auxiliadora, que não era idônea para ele. E a gente vê nessa passagem que a palavra idônea ela aparece 2 vezes. Então, no dicionário, o que significa idônea? Idônea significa adequado, próprio, que convém perfeitamente, que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções. A mulher que é apta, capaz e competente. Puxa vida, hein? Isso tudo não é palavra idônea. Então, o Senhor queria para Adão uma pessoa que atendesse perfeitamente que fosse auxiliar ele perfeitamente, né? E que fosse apta, que fosse capaz, que fosse competente. Então você vê que as responsabilidades nossas, elas já começam ali no momento da criação, né? Ó Senhor Jesus. E aí o que o Senhor fez? O Senhor ele preparou um jeito para poder essa mulher vir. E aí ele tirou uma costelinha ali de Adão. E aí o que aconteceu? A mulher foi gerada. Pode passar, irmã. Adão ficou feliz da vida, né? Aquela mulher maravilhosa ali, né? Ele ficou feliz até ver a complexidade daquela mulher, né? Porque assim como o homem que o Senhor criou, que era para dominar sobre todos os animais selváticos, né? Sobre todos os animais que tinham sido criados. Então esse homem ele era muito importante, mas o Senhor ele precisava de alguém que estivesse com a mesma complexidade ali daquele homem que fora criado, para ele ser idônea. Então a palavra fala que aquela mulher ela foi criada para auxiliar Adão, né? Então nós somos essas auxiliadoras, né? De uma complexidade muito grande.
Mas aí o que acontece? Essa questão da criação, pode passar por favor, irmã? A gente sabe, a gente conhece muito bem esse versículo de 1 Tessalonicenses, que fala que nós somos seres tripartidos, né? Então a gente tem o espírito, nós temos a nossa alma, nós temos o nosso corpo. Isso é uma grande revelação, né, irmãos, para nós. A gente sabe que alma e espírito são coisas diferentes, que o espírito dentro de nós é esse elo que nós temos para termos comunhão com o Senhor. E a gente tem também a nossa alma, que corresponde à nossa psique, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades. E a gente tem essa casca, né? Com o nosso corpo físico, né? Que toda a maquinaria aí do nosso corpo. Um ser tão complexo e maravilhoso desse, o Senhor criou. O espírito ali representando também os santos dos santos, né? A alma, o santo lugar. E o corpo, o átrio exterior. Bom, homem tem corpo, alma e espírito? Tem. Mulher tem corpo, alma e espírito? Tem também. Eu vou falar aqui uma coisa que eu acredito que o espírito é igual para nós dois, né? Então, essa parte da comunhão, da intuição, da consciência, é igual para um homem e para a mulher. Mas a gente sabe que essa parte da alma é tão diferente, né? Tão diferente. A mulher, nessa questão, que os homens eles acabam sendo um pouco mais racionais e a gente tão emotiva, né? A gente se sensibiliza com tanta facilidade e a gente chora e a gente se alegra e a gente tem essa capacidade de perceber quando o outro não está bem, né? Às vezes o homem ele não percebe isso com tanta facilidade, mas Deus deu isso para nós, né? De perceber quando o irmão não está legal. Às vezes ele não fala nada, mas você já sentiu ali que tem alguma coisa. Então essa sensibilidade o Senhor deu para nós, né? Essa parte da emoção tão forte em nós é uma característica de nós mulheres. E aí a questão também do corpo, né? A gente sabe que o corpo é diferente por causa dessa biologia que o Senhor criou. E o Senhor é maravilhoso, irmãs, o Senhor é perfeito, Ele fez tudo com perfeição, né? Então Ele sabe, esse nosso Deus, Ele sabe por que Ele fez assim. Então, o que acontece? A gente tem uma biologia muito diferente, né? O homem e a mulher, biologicamente, nós somos diferentes. E eu quis trazer aqui nessa palestra a questão de como que essa biologia interfere em quem nós somos e como que nós podemos fazer para que essa questão hormonal em nós não nos subjugue espiritualmente. Tá? Então nós precisamos nos elevar, né? Porque a gente ainda está preso aqui nessa carne, ainda está preso nessa questão fisiológica desses hormônios, mas a gente não pode deixar isso nos subjugar. E aí eu vou entrar um pouco na questão médica e no final eu vou tentar fazer uma reflexão para a gente ver algumas coisas que a gente pode fazer para poder tentar vencer tudo isso, né? Passar por isso como vencedoras. E levar os nossos pensamentos cativos a Cristo em toda e qualquer situação, em qualquer fase que nós estejamos vivendo. O que essas fases? Eu costumo dizer que a gente tem, que a mulher, elas são 3 mulheres numa vida só. Então isso é por causa das fases que nós passamos. E aí, volta um slide, por favor, irmã. Essa foto aí, ela representa bem, a gente tem a criança, né, a menina, que ela ainda tem poucos hormônios influenciando a vida dela, muito poucos. A gente tem a mulher que entra no período que a gente chama de menarquime, que é a mulher que menstrua, que é a mulher que está preparada para poder conceber. E a gente tem a mulher depois da menopausa. Então essa fase da menopausa é uma fase que a gente tem uma queda muito grande de hormônios. Pode passar, irmã? Então é mais ou menos aí até os 12 anos, quando a menina entra na puberdade. Como a gente não tem muitas jovenzinhas aqui, acho que eu não vou entrar muito nisso. Mas o que é essa puberdade? Essa transição da infância para a fase em que a mulher está preparada para conceber. Dos 12 aos 49 anos é esse período que a gente chama de menarquime, tá? Esse período que a gente chama de menarquime é o período que a mulher está menstruando.
E após os 49, 50 anos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, a mulher para de menstruar e aí entra na fase da menopausa. A gente tem 2 hormônios, tem vários hormônios, mas esses são os mais importantes que influenciam aí nessa questão de tudo que acontece conosco, tanto no nosso corpo físico quanto no nosso psicológico. Então, é o estrogênio e a progesterona, tá? São esses 2 hormônios os principais. E aí, o que o estrogênio faz? O estrogênio ele tem várias ações físicas no nosso corpo, que ele faz desenvolver o nosso útero, faz desenvolver as mamas femininas, a questão dos contornos femininos. Então, esse estrogênio ele começa a fazer depósito de gordura na nossa barriguinha, no nosso quadril, para a gente ter essa característica física, né, da questão do físico da mulher, né, da anatomia da mulher. O estrogênio ele também aumenta o nosso metabolismo, ele faz o osso ficar mais forte, então ele tem um papel muito grande para esse osso ele ganhar cálcio ali nele, né? A questão da pele faz a pele ficar mais macia, ficar mais lisa, ficar mais elástica. O estrogênio ele também tem um papel na questão da proteção cardiovascular, então assim, de proteger as nossas artérias, proteger o nosso coração, por meio dessa questão do aumento do HDL, que é o colesterol bom nosso. A questão da regulação térmica do nosso corpo, que não é menos importante, porque quando chega na menopausa, as mulheres têm aqueles calorões, né? A questão dos fogachos, que muita gente não entende, só quem passa, né? E a questão da libido, o estrogênio ele tem um papel aí também na sexualidade da mulher. A progesterona, ela geralmente é um hormônio que vai contrabalançar o estrogênio, então ela vai fazer um equilíbrio aí com o estrogênio. E ela tem a função de preparar o útero para poder nutrir o embrião que vai se implantar lá. Prepara as mamas para produzirem o leite. A progesterona ela também aumenta muito a questão do líquido no nosso corpo. Então dá a sensação do inchaço, dá a sensação de estar mais, às vezes, pesada, né? A questão do peso interfere também no período aí pré-menstrual. Bom, mas o que é fascinante para mim, o que eu acho bem interessante é essa questão do papel do estrogênio e da progesterona no cérebro. Isso aí é um campo meio obscuro ainda na medicina, então tem alguns estudos que eles tentam ver o que acontece e como eticamente a gente só consegue perceber isso quando a gente cai esses hormônios na menopausa e na questão da tensão pré-menstrual, que eu vou falar um pouquinho. Os nossos neurônios, eles têm receptores para esses hormônios. Então, no nosso cérebro, a gente tem receptores. E aí, essa incógnita aí do que acontece, como que esses hormônios agem aí na nossa mente, na nossa psique. Eu acho fascinante porque, geralmente, na nossa vida de mulher, a gente mais sofre com essas questões psicológicas, né? Da influência desses hormônios. Nem tanto na questão física, né? Claro, tem as dores, tem questão na menopausa dos calorões, mas a questão psicológica, ela é terrível. Bom, então, o que eles demonstraram até o momento é que esses hormônios, eles agem em 3 neurotransmissores. O que é um neurotransmissor? É uma molécula que transmite a informação de um neurônio para outro. E aí a gente tem a dopamina, a serotonina e a norepinefrina. A serotonina é o hormônio do prazer. A norepinefrina, a questão da energia, da vontade. E a dopamina, a questão de prazer também, de motivação. Bom, então o estrogênio e a progesterona, eles regulam esses 3 neurotransmissores. Eles também têm um papel na função cognitiva, então no meu aprendizado, no meu conhecimento, no meu raciocínio. Eles têm um papel na questão do humor, na questão da velocidade do pensamento. Eles têm também uma ação anti-inflamatória e vasodilatadora, por isso que as mulheres, depois, quando elas têm essa queda aí na menopausa, elas têm um risco maior de ter a doença de Alzheimer por causa dessa ação anti-inflamatória desses hormônios.
E a questão também do equilíbrio emocional. Então, esses hormônios eles estão relacionados com esse equilíbrio emocional tão desejado. Bom, e aí, esse slide ele mostra como que essas variações cíclicas acontecem no período em que a mulher está menstruando. Então, a gente sabe que a maioria das mulheres elas menstruam uma vez por mês. E aí, no comecinho do ciclo, a gente tem aqui o estrogênio, ele começa a subir. Depois, ali no dia 14, ele mais ou menos é o período em que a mulher ovula. E aí esse estrogênio ele tem uma leve queda, mas ele ainda está sendo produzido, e a progesterona ela aumenta muito nesse final desse ciclo. Então, quando chega ali no 18º dia, a mulher menstrua. Então, nessa segunda fase do ciclo da mulher, que predomina é a progesterona. Então, ela tem muita progesterona no corpo dela. E aí que está uma grande coisa, que uma grande doença, não sei se pode dizer doença, mas é uma síndrome mesmo que as mulheres, durante essa fase reprodutiva delas, muitas sofrem a questão da síndrome pré-menstrual, que é o que a gente chama de TPM. Então, acho que todas nós aqui, em algum momento, a gente já teve essa TPM terrível. Algumas mulheres sofrem mais com elas, outras sofrem menos. E aí vem a questão física, das cólicas, das dores de cabeça, da sensação dos seios inchados, essa vontade excessiva de comer. Às vezes um chocolate ele alivia bem, né? Então dá vontade de atacar os doces todos. E a questão das mudanças de humor, então irritabilidade, choro fácil, agressividade, algumas pessoas, desânimo, né? Quem tem a TPM de maneira forte, mas é muito sofrimento, até para quem convive, né, com adolescentes, com jovens, ela tende a melhorar ao longo da vida reprodutiva, mas algumas mulheres ainda têm bastante. Então, assim, para as irmãs que têm filhos, irmãs, né, na hora que a mulher passa por aquilo ali, todo mundo já fica, né, todo mundo fica tenso. Todo mundo já fica assim, respeita, deixa ela lá no canto dela, porque a gente sabe que é bom não mexer muito, não. E algumas pessoas, algumas mulheres até precisam de tratamento, porque pode afetar a questão da qualidade de vida, o trabalho, os estudos. Então, precisa de uma coisa mais, uma ajuda médica aí para poder passar por esses sintomas. A gente tem um período bem interessante, que é a questão quando a mulher está gestante, né? Então, ela uma enxurrada de hormônios ali atuando no corpo dela, esse progesterona e esse estrógeno, eles aumentam bastante. E aí tem muita retenção hídrica, tem a questão das dores. Ali na questão do cérebro, eu acho uma coisa interessante que a grávida, ela fica com o raciocínio mais lento, então ela tem dificuldade de pensar, a memória dela fica alterada. Eu não sei quantas irmãs aqui são mães, já passaram por essa fase aí da gestação. Então, cada um tem uma experiência, né? Na minha experiência, eu lembro que eles falavam pra mim, curte. Eu ficava assim, gente, o que eu tô curtindo? Eu tô aqui um enorme de gorda, como é que eu vou curtir essa fase? Aí, no finalzinho, você acaba tendo saudade, né? De tudo que você passou, né? Porque é uma fase muito peculiar e cada uma passa de uma maneira diferente, né? Tem gente que curte ao máximo, tem gente que acha terrível. A questão da sexualidade ali se altera muito, tem umas que aumentam, tem outras que diminuem. Então, esse período da gestação, ele é um período bem diferente de tudo que a gente vive, né? E aí entra também outros aspectos da questão dos medos, né? De você ter medo do que vai mudar na sua vida, se você vai dar conta, né? Tem todas essas questões, tem uma patologia ali que é o blues da gestação, então ela fica deprimida por causa da gestação. Então, cada mulher passa por isso de uma maneira diferente. E eu me lembrei do que está falando na questão do alimento diário essa semana, que é a gestação 40 semanas, né? 40 é um período de provação. Então, uma criança ali sendo gerada, tem uma nova vida sendo gerada. Então, é um período ali de muitas mudanças, né? Um período de provação, é um período também para a gente buscar ter comunhão com o Senhor, né? Para o Senhor nos ajudar a passar por aquilo ali. E quando nasce, irmãs, é uma alegria, uma das maiores alegrias da nossa vida, né? Quando aquele bebezinho nasce, ele se agarra a ele. Na minha experiência,
A minha médica, ela já pegou a minha filha, já colocou no meu peito ali na hora que nasceu e ela já começou a sugar. E eu falei, gente, o que é isso que está acontecendo? É muito fantástico, né? É uma coisa assim que fica guardado na memória da gente, que a gente nunca esquece. E aí entra a fase da lactação, né? Não sei se as irmãs tiveram oportunidade de amamentar, mas é um período também muito gostoso, muito maravilhoso. É uma bênção, e ali entra a questão de um hormônio que chama prolactina e a ocitocina. Essa prolactina para aumentar a produção desse leite, nutrir o bebê. E a questão da ocitocina para ejetar o leite. A ocitocina é um hormônio que dá prazer também. Ele é um hormônio que ele vem pelo contato físico. Então, o contato ali do bebê com a mãe, ele estimula essa produção da ocitocina. Bom, e aí nessa fase também, a prolactina é um hormônio que inibe a produção de progesterona e estrogênio. Então, entra toda a questão ali, às vezes diminui a sexualidade de novo nessa fase da lactação, a questão do raciocínio, interfere em todas essas questões, a questão física, né? Porque está demandando muitos nutrientes para produzir o leite, então começa a cair cabelo, a unha fica fraca. E aqui tem uma das coisas que eu mais gosto de atuar na minha área, que é a climatéria e a menopausa. E aí vem todos aqueles sintomas avassaladores que a mulher acha que a vida vai acabar, né? Mas não acaba. E aí essa questão dos calorões, né? Outro dia eu estava estudando isso e eu pensei assim, gente, a gente não entende essas mulheres, porque elas estão num ambiente assim, elas não aguentam de tanto calor. E ninguém para ir lá, nenhum irmãozinho para ir lá e ligar o ventilador para deixar, para poder dar uma refrescada, né? Então a gente precisa atentar para essas irmãs, viu? Porque o negócio não é bom, tá? Vem a questão ali do choro também, eu vou falar um pouquinho dos sintomas, mas o que acontece com a questão hormonal? Então esse estrógeno e progesterona que eu falei, quando chega ali a partir dos 40 anos, eles já começam a ter uma queda de produção, os ovários eles não dão conta de produzir. E aí quando chega no período mesmo da menopausa, a menopausa, medicamente falando, é um período que a mulher para de menstruar, mas retrospectivo. Você tem que olhar para trás. 12 meses atrás, 12 meses depois que ela parou de menstruar, você fala última menstruação, então tá na menopausa. Não precisa nem de hormônio para poder fazer esse diagnóstico, se for mais ou menos aí nessa fase que é o período de 45 a 50 e poucos anos. Bom, aí ela não produz. Então, esses hormônios, eles têm um declínio muito grande. Como eu tinha falado naquele slide do estrogênio, que ele tem a questão da regulação térmica do nosso corpo, a mulher começa a ter muito calor, suor, né? Qualquer coisinha já está pingando de suor, dor de cabeça, falta de concentração. Outro dia eu também estava lendo sobre isso, falando que nesse período ali do comecinho da menopausa tem um declínio na cognição também, então ela começa a ficar com uma dificuldade maior de raciocínio, de pensamento, mas que depois isso volta ao normal, tá? Então não se desespere porque volta. E aí a questão do sono, né? Um dos principais sintomas, o sono, algumas mulheres nunca mais voltam a ser como era antes, de dormir pouco, de acordar toda hora durante a noite, de deitar e não conseguir dormir. E a questão, às vezes, de acordar às 3 horas da manhã e não dorme mais também, que é o que a gente chama de despertar precoce. A diminuição da libido, ela pode estar presente nessa fase, e aí é um período que tem que ter muito diálogo ali com o marido, né, para ele também entender o que está acontecendo, se precisar também procurar ajuda médica, porque é uma coisa que a gente vê no consultório que atrapalha bastante, que interfere bastante. A questão da irritabilidade e depressão. Muitas mulheres passam por depressão. Outro dia uma amiga minha me ligou, 38 anos, menopausa precoce. E aí ela estava o humor totalmente alterado nessa questão de tristeza, de sensação de abandono, né? Eu acredito que dá uma sensação de abandono nessa mulher, né? Você pensa assim, puxa, ninguém está entendendo aquilo que eu estou passando, ninguém está vendo como é difícil, né? Então, isso aí é normal de acontecer. E as alterações no metabolismo, aquela questão, ela ganha um pouquinho de massa gorda, que a gente fala, que é a gordurinha, mas não é uma coisa enorme, tá, irmãs?
E aí, o que eles falam mais é que altera essa percepção, hein? A mulher se acha gorda, ela não tá gorda, ela ganhou um pouquinho. Ela acha que ela tá gorda. E aí vem a questão da autoestima, né? Então, pode ter uma piora aí da autoestima também. Bom, e à luz dessa biologia que eu expliquei, a gente vê que hoje a sociedade ela exige de nós que a gente seja uma mulher muito mais dinâmica, né? Então a gente tem que ser a mãe, a gente tem que ser a esposa, a gente tem que ser a dona de casa, a gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que ser a melhor amiga, a gente tem que ser filha, tem que ser irmã. Então a gente tem que ter múltiplas funções. E como ser essa mulher totalmente dinâmica? Pode passar, irmã. E que ainda assim, por cima, mais difícil, ela ainda tem que ser cristã, né? Por quê? Porque, o que eu sempre falo, é muito mais difícil você ser uma mãe cristã do que uma mãe que não tem o Senhor, que não conhece a Deus. Por quê? Porque você ainda tem que levar esse Cristo para as pessoas, né? Você ainda tem que expressar esse Cristo, ainda dar testemunho com todas as dificuldades que a gente enfrenta. Como fazer isso? Aí lembrei de Romanos 7, 24, né, que Paulo fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Irmãs, a gente precisa de uma solução. Ó Senhor Jesus. Filipenses 4, 5 fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então nós temos que ser moderados. A palavra moderação, ela também pode ser traduzida por equilíbrio. Então nós temos que ser equilibradas. E 2 Timóteo 1,7 fala: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, isso é o que o Senhor quer de nós, né? Quer que a gente tenha esse equilíbrio. Como atingir esse equilíbrio? E aí eu vou trazer algumas questões práticas, tá? Então, essas questões, medicamente falando, elas ajudam bastante. Uma das principais é a alimentação, então uma alimentação rica em vegetais, uma alimentação saudável, evitar muita carne vermelha, colocar mais grãos na alimentação, mais frutas, mais legumes, mais vegetais. Irmãs, e quem, não sei se as irmãs gostam de cozinhar ou se vão fazer compras no supermercado, mas quantos vegetais a gente tem lá, né? E quantos que a gente traz para a nossa mesa? Às vezes muito poucos, né? Já é comprovado, isso aí já tem estudos mostrando, são estudos antigos, mostrando que quanto mais colorida for ali a sua dieta na questão dos legumes, dos vegetais e desses grãos, você diminui muito a questão da inflamação no corpo, diminui a chance de ter câncer e diminui a chance de ter infarto e o derrame. Essas 3 doenças são as doenças que mais matam, tá? Então, uma dieta anti-inflamatória, antioxidante, né? A questão do dormir bem, a gente sabe, igual naquela fase da menopausa que eu falei, que é difícil às vezes esse sono. E aí o sono, ele é bastante complexo, mas a gente tem que lembrar de uma coisa que a gente chama de higiene do sono. Então tem várias coisas, que é, por exemplo, não tomar cafeína depois das 5 horas da tarde, nada com cafeína, lembrar que não é só café, refrigerante também tem cafeína. Você tentar deitar todo dia no mesmo horário, apagar as luzes, deixar já 1 hora antes de dormir, já deixar o ambiente mais tranquilo. Você não vê nada de estímulo visual, de televisão, de computador, de celular, porque isso aí destrói a melatonina, que é o hormônio que faz a gente pegar no sono. E a questão também às vezes, do ruído branco. Então, você deixar um barulho de um ventilador, de alguma coisa que fica ali no fundinho para te ajudar a dormir. Isso são algumas coisas. Eles falam que o tratamento da insônia é mais importante essa higiene do sono até do que os medicamentos, que a gente não se atenta para essas coisas. Evitar também praticar atividade física muito perto da hora de dormir, tá? Bom, atividade física, né? Como que a gente tem dificuldade para fazer exercício, né? Nunca tem tempo, sempre tem alguma coisa para fazer, a gente não se cuida nesse aspecto, né? Lá na palavra diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas ele é proveitoso, irmãs. Então, ele melhora tudo, ele melhora a questão da tristeza, ele melhora a questão do metabolismo, a questão da inflamação também, a questão das dores crônicas que a gente tem. O exercício ele ajuda bastante. É lógico que, dependendo
do tipo de dor crônica, tem que ver o exercício mais apropriado, mas o exercício ele é muito importante, tá? A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda o exercício aeróbico durante 150 minutos durante a semana. E na questão ali da menopausa também, a musculação ela é interessante porque ela ajuda a mulher a não perder massa magra, porque ela perde músculo, vai ficando mais fraquinha depois dessa fase. Parar de fumar, não sei se é alguém que fuma, mas o cigarro ele é um dos maiores agentes cancerígenos que tem, então às vezes a gente incorre no problema de ser tabagista passivo, alguém perto de nós que fuma e a gente acaba inalando aquela fumaça do cigarro. E não é fácil, né? É um vício, então às vezes tem que procurar ajuda. Mas o cigarro ele é uma coisa que ele diminui muito o risco de tudo, de câncer, de infarto, de derrame. Então, o cigarro é uma coisa que tem que ser eliminada. Praticar a leitura saudável. Então, cultivar o hábito de ler, né? Nós somos cristãs, a gente tem os livros da igreja, a gente tem a Bíblia. Essa questão da leitura, ela previne, é uma das coisas que mais previne a questão do Alzheimer. Então, você exercitar o seu cérebro na leitura, no raciocínio, exercitar sua mente ali naquilo mesmo, tá? E se necessário, irmãs, buscar ajuda profissional. A gente que é cristão, a gente às vezes tem um preconceito, né? A gente acha, não vou no psiquiatra, eu sou cristã. Mas isso aí é uma questão fisiológica, uma questão biológica da queda de hormônio. Então, às vezes precisa sim de um medicamento, às vezes precisa de uma psicoterapia. Por que não, né? E uma coisa que eu acho bem legal é que na vida da igreja a gente tem muitos psicólogos cristãos, então eles nos ajudam nessa questão, acabam ajudando na questão espiritual também, né? Porque não é fácil. Ó Senhor Jesus, e terminando, irmãs, a dica deixei por último o mais importante, né? Na nossa vida não deixarmos de buscar Deus. Então o Senhor, Ele sabe de tudo que nós passamos, né? O Senhor nos criou com esses hormônios, né? Criou nós mulheres complexas, lindas, maravilhosas com esses hormônios. O Senhor ele, engraçado porque eu acho que os homens muitas vezes não entendem essas oscilações. A gente que vive que sabe, né? É igual, por exemplo, eu estudo muito menopausa, mas ainda não passei pela menopausa, então acho que quando eu passar eu vou ter mais propriedade para falar o que é. Mas os homens não nos entendem, mas o Senhor, Ele nos entende, né? Deus nos entende, Ele nos criou, então Ele sabe exatamente aquilo que estamos passando, e o Senhor, Ele quer passar todas essas fases da nossa vida juntamente conosco e nos ajudar. As experiências, irmãs, que eu tive, assim, às vezes de comunhão com o Senhor, é de perceber que o Senhor, Ele me conhece muito melhor do que eu me conheço a mim mesma. Isso às vezes deixa a gente assustada, né? Mas é uma experiência boa, uma experiência maravilhosa, né? De saber que o Senhor não quer nos conhecer para xeretar a nossa vida, o Senhor quer nos conhecer para nos ajudar, para nos fazer passar pela prova. E essa questão que eu trouxe também, que eu coloquei aqui, é que essas alterações cíclicas desses hormônios na nossa vida, elas são uma provação, né? Eu acho que a coisa que mais influencia ali, que é pior, é a questão psicológica. A mulher, quando está na TPM ali, dá uma vontade de chorar, um desespero, uma tristeza, uma angústia. A mulher na menopausa também pode passar por esse período psicológico. Então, isso é uma provação, né? E a gente está desfrutando essa semana falando sobre essa questão de provação. Provação do número 40, né? Os 40 dias do Senhor sendo tentado, os 40 anos do povo hebreu no deserto, os 40 dias que Moisés ficou ali no monte, acho que é o Hermon, né? Para poder receber a palavra do Senhor. Então esse número 40 representa a provação. E fala lá, né? Muito bom isso, fala que não é só provação, que é a questão também da gente aproveitar esses momentos para poder ter comunhão e intimidade com o Senhor.
E aí eu separei aqui 2 trechos que eu desfrutei essa semana bastante. Ó, Senhor Jesus, fala assim, ó. Apesar de o número 40 espiritualmente indicar provação e teste, esse número também revela um período de muito cuidado de Deus para com seu povo. Por um lado, o Senhor permite que passemos por um período de provação, por outro lado, Ele nunca nos abandona. Então nós precisamos ter essa convicção, irmãs. Eu acho que o que faz a diferença quando a gente crê em Deus é que a gente nunca mais está sozinho, né? E eu falo isso por experiência própria, porque eu me lembro de um período muito difícil na minha vida, quando eu não conhecia o Senhor, e que eu me sentia totalmente abandonada. E depois que eu conheci o Senhor, eu passei por momentos de tristeza também, mas eu sempre sentia que, né, que era mais leve, que tinha alguém ali comigo, né? Então o Senhor, Ele traz esse refrigério para a nossa alma. E aí aqui fala da experiência de Elias na quinta-feira, que fala que Elias, ele saiu da caverna, ele estava falando com Deus ali que ele tinha ficado sozinho. E aí começou a passar um vento forte, um terremoto, fogo, né? Mas depois vem um cício tranquilo e suave. Cício é uma brisa. Então, aqui fala assim, muitas vezes na tribulação não percebemos que o Senhor está conosco. Reclamamos e até indagamos, onde está o Senhor? Onde está o Senhor que não vem me salvar? Senhor, escuta-me. Elias então descobriu que o Senhor se apresentou como um cício tranquilo e suave. Então, muitas vezes, quando a gente está desesperado, a gente quer um estrondo, né? Quer que o Senhor apareça, quer que o Senhor mande um anjo ali, visivelmente, para a gente saber que o Senhor está conosco. Mas a gente não precisa disso, né, irmãos? Então, se a gente aquietar o nosso coração, a gente vê que o Senhor está ali, né? Nos ajudando a passar por todas essas provas. E aí a gente precisa buscar no Senhor a motivação para todas essas coisas que eu falei da questão de praticar exercício. Por que eu tenho que me cuidar? Por que eu tenho que ter uma dieta saudável? Por que eu tenho que fazer exercício? Por que eu tenho que parar de fumar? Por que eu tenho que ler, né? Por que eu tenho que cuidar do meu corpo, né? Nós precisamos encontrar essa motivação no Senhor, né? A gente sabe que a gente está nos últimos dias, as coisas estão acontecendo aí de uma maneira muito rápida e muitos de nós estamos até assustados, né? Com tanta coisa negativa aparentemente acontecendo, mas a gente precisa encontrar essa motivação no Senhor. E nós, mulheres dinâmicas, com todas essas influências hormonais, a gente precisa ainda ter muito mais busca para poder passar por todos esses períodos vitoriosos e também a questão de nós nos ajudarmos umas às outras, né? A gente se entende, não é isso? A gente se entende. E aí, Gênesis 17:1, terminando, fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando nós temos a presença do Senhor, nós conseguimos ser vitoriosos. E esse último slide, um versículo que eu trouxe aqui também, que é Gálatas 5, 22, 23, fala assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Muitas coisas boas, né? Quando a gente está no Espírito. Quando a gente está no Espírito, a gente consegue vencer esse corpo físico, essa alma problemática, essas oscilações desses hormônios. Quando a gente está no Espírito, a gente consegue, irmãs. E aqui eu gosto muito da palavra alegria, né? Por causa dessa questão da gente, às vezes, estar nos altos e baixos. Então, o Senhor vem com a presença dele e nos dá alegria. E a questão do domínio próprio. Então, a gente dominar sobre esses sentimentos, essas situações, conseguimos passar por tudo vitoriosos. Amém? Era isso que eu tinha para falar com as irmãs.